Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos falado nos programas Texto e Contexto dessa temporada sobre os dons do Espírito Santo. Já tivemos 2 programas nessa temporada que você pode acessar na playlist do programa Texto e Contexto no YouTube, caso tenha perdido algum desses programas e tenha interesse nos temas. Um programa foi sobre a definição, o propósito dos dons espirituais, e o outro nós falamos sobre os dons manifestacionais de 1 Coríntios capítulo 12. Hoje nós vamos dar sequência a esse programa sobre os dons espirituais, essa série sobre os dons espirituais, e eu queria convidar a você que está nos acompanhando, antes de apresentar os nossos convidados que vão nos ajudar nessa conversa a respeito desse tema, eu queria lhe convidar a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local e avisa todo mundo que o Texto e Contexto está no ar para que eles também tenham acesso a esse conteúdo, sejam abençoados e edificados pelo programa Texto e Contexto. Bom, mas vamos então refletir sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os dons funcionais. Os dons funcionais. No nosso último programa, nós falamos que os dons poderiam ser divididos em 3 categorias: os dons manifestacionais, os dons funcionais e os dons direcionais. Já falamos dos manifestacionais e nesse programa nós vamos explorar um pouco as listas de dons que nós temos no Novo Testamento, desses dons dessa categoria chamada funcionais. Mas antes disso, quero agradecer a presença dos pastores Wellington e Santiago. Eles estarão nos ajudando nesse programa Texto e Contexto. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Paz, pastor Wellington, pastor Eleilton. Obrigado pelo convite, um prazer sempre estar aqui no programa Texto e Contexto, dessa vez novamente aqui na nossa mesa. Isso. para estudar e refletir a palavra de Deus nesse assunto que é tão fundamental, né? Não sei os irmãos aí que estão nos assistindo, mas é um assunto que eu gosto bastante, tenho estudado sobre isso e realmente é muito importante, né, que a gente possa estudar sobre ele. Amém. Graças a paz, pastor Eleilton, pastor Santiago e os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela TV Viva Promessa. Uma alegria voltar aqui ao programa Texto e Contexto, um programa que fala muito sobre esse tema que vamos estudar hoje, que é sobre a nossa atuação, né? Ministério. Será muito interessante, com certeza, a estudar os dons espirituais, os dons dos ministérios, os dons de serviços. Vai ser muito bom trocar ideia aqui sobre esse tema. Amém. Como eu estava falando para o pessoal de casa há pouco, no último programa nós começamos a falar dos dons manifestacionais, que são aqueles 9 dons de 1 Coríntios 12. Até no passado, quando se perguntava na igreja quantos dons espirituais existem, o pessoal dizia 9. Geralmente essa era a resposta, fazendo uma confusão, né? Como se só existissem esses 9 dons presentes ali em 1 Coríntios capítulo 12. Na verdade, eles são distintos dos outros por conta da manifestação deles. Mas existem outros dons na Escritura Sagrada, conforme nós vamos ver hoje. Essa primeira categoria dos manifestacionais são esses dons que eles não estão sob o controle de quem o recebe, né? Não estão no controle do portador. É o Espírito que decide tornar-se manifesto através de nós. Já esses dons que nós vamos conversar hoje, que são dons que estão nas listas de 1 Pedro 4:11, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, no final, também cita alguns desses dons. Eles são chamados de funcionais porque são dons de caráter prático para serem usados no dia a dia do ministério. A gente acredita que existem vários ministérios na igreja, várias áreas de serviço, e para atuar nessas áreas, Deus capacita as pessoas com dons. Então nós temos
listas de dons na Bíblia Sagrada. Inclusive, Paulo, quando escreveu para Timóteo, pediu para ele despertar o dom que estava nele. Ou seja, ele está falando de um dom de caráter permanente. Parece que essa lista aqui ela é de caráter permanente, diferente da lista anterior. Esses são dons que a gente pode dizer que nós temos, né? Possuímos esse dom. E poderíamos falar também que é para colocar em prática, né? Depende de nós colocar em prática ou não. No anterior é o Espírito quem manifesta e a gente não tem controle sobre eles. Mas esses aqui que a gente vai estudar depende muito do nosso engajamento, né, na missão. Exatamente. Por esse motivo também é que esse dom pode e deve ser exercitado, aperfeiçoado. Sim. Ele pode ser desenvolvido. Isso, desenvolvido. Aperfeiçoado. Realmente, os dons da outra categoria, um dom de cura, por exemplo, não é você que diz quando ele vai acontecer. Exatamente, né? Depende do Espírito, a manifestação. Agora, esses dons são dons que nós recebemos para exercitar. Depende da gente colocar esses dons em prática no dia a dia. Mas vamos lá, o pessoal de casa já deve estar curioso aí para a gente conversar sobre essas listas de dons presentes nesses textos que eu acabei de citar. Vamos lá para alguns deles que nós temos no Novo Testamento. Começando com o dom de serviço e o dom de ensino. Pastor Wellington, comenta um pouco para a gente sobre esses dois dons funcionais que nós temos nestas listas do Novo Testamento. Vou começar aqui com o dom de ensino, que é um dom que muita gente na igreja consegue se identificar com ele, né? Um dom de ensino, ele é uma capacitação dada por Deus, pelo Espírito Santo, a pessoas na igreja que têm a capacidade de comunicar com clareza, com profundidade, as verdades do Evangelho, as verdades da Escritura Sagrada. São pessoas que elas conseguem se comunicar bem e conseguem ser compreendidas. As pessoas que ouvem alguém que tem o dom de ensinar, ela compreende com clareza e é edificada, entendeu? Então, isso aqui é fundamental, é uma característica fundamental de quem tem o dom de ensinar. Ele consegue transmitir e as pessoas conseguem entender. Olhando aqui na Bíblia Sagrada, Jesus ele é chamado de mestre por excelência, alguém que tinha a capacidade de ensinar. O método de ensino de Jesus era claro, era impactante, era compreensível. As pessoas que ouviam Jesus falar, elas entendiam, né? E até tomavam decisões por conta das suas falas. Então, Jesus é o maior exemplo de alguém que possuía esse dom de ensinar. Tem outras pessoas na Bíblia, como os levitas no Antigo Testamento. Alguns levitas eles ensinavam a lei de Deus ao povo. Está lá em tá lá em Neemias, capítulo 8, versos 7 e 8. E no Novo Testamento tem um exemplo de Apolo. É chamado lá no Evangelho, em Atos 18, como alguém que tinha capacidade de transmitir o ensino e as pessoas elas ouviam bem. Geralmente quem tem esse dom de ensinar vai trabalhar nessas áreas aqui de estudos bíblicos, grupos familiares, né? A gente tem as bases missionárias hoje, né? E a escola bíblica, seminários, discipulados, são pessoas que vão focar nessas áreas na igreja. Eu separei aqui algumas dicas para você que tem esse dom, né? Ou que se identifica com esse dom e queira desenvolver mais esse dom, para que você possa ficar atento aí como lidar melhor com esse dom de ensino. Que seria viver continuamente como um aprendiz. Porque muita gente acha que por ter o dom de ensino, ele acha que já sabe tudo, não precisa mais aprender. Mas é uma dica importante. Quem tem um dom de ensino, continue sendo o eterno aprendiz. Continue buscando sempre o aprendizado. Faça cursos de comunicação, cursos que tenham a ver com essa área mais pedagógica, porque o seu dom vai ser melhor exercido na igreja. Então esse aí é o dom de ensino. É importante dizer que quem tem o dom de ensino, quem quer saber se tem o dom de ensino,
é que a pessoa tem paixão pelo estudo. Paixão. Não é uma coisa penosa para ela passar 3 horas escrevendo um sermão, lendo livros. Então, se você não tem essa característica de não gosta de ler, não gosta de escrever, muito tempo dedicar ao estudo, então você não tem o dom de ensino, isso está claro. Não tem o dom, né? É outro o seu dom. É. Mas se você sente prazer, paixão por aprender e ensinar, com certeza você está no caminho do dom do ensino. Só um detalhe, pastor Hélio. Aqui em Romanos 12, onde Paulo fala desse dom, aqui na minha versão diz, se é ensinar, ensine. Isso. Mas tem uma versão bíblica que é interessante, acho que são as versões um pouco mais tradicionais, que fala se é ensinar, esmere-se no fazê-lo, que é mais ou menos essa linha que você traz de dica aí. Isso. Esse esmerar-se tem a ver com isso, né? E assim, tem gente que acha que se você tem um dom de ensino, ela pode te dar a tarefa para você fazer e você vai desenrolar assim, em cima da hora, né? Mas não é bem assim, né? Só para dar um exemplo aqui, né? A pessoa que tem um dom de ensino, ela gosta de gastar tempo se preparando para ensinar. Então, às vezes, chega alguém para você, né? Que se identifica mais com esse dom de ensino. Chega alguém para você e te bota aqui a função para você fazer e acha que você precisa de, sei lá, faz na hora, né? Não é isso, não é para se confiar no seu dom, que você não precisa mais se preparar. Acho que é o contrário. A pessoa que tem um dom de ensino, ela quer gastar tempo se preparando, ela gosta de se aprofundar. É essa a característica do dom de ensino. E aí uma vez eu vi o pastor Hernando Dias Lopes falando, acho que é recente esse vídeo dele na internet, dizendo que ele gasta 8 horas de tempo para preparar um sermão. Então, se o Hernando Dias Lopes, que é mestre, gasta esse tempo todo para fazer um sermão, as pessoas que querem pregar precisam investir tempo nesse negócio de ensinar, como está escrito aí em Romanos, passagem que o senhor citou. Até porque é uma grande responsabilidade. Assim, eu acho que é legal, né, você falar, eu tenho esse dom, eu gosto de ensinar, mas você tem uma grande responsabilidade quando a gente fala aqui da palavra de Deus. A gente está falando no contexto de ensinar os ensinamentos de Cristo, ensinar a palavra. Então, assim, se você não gasta tempo estudando, se você não gasta tempo se aprofundando, lendo, comparando, né, autores, o seu ensino, ele pode estar errado, pode ser um ensino que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, eu acho que essa versão que você colocou aqui é fundamental, tipo, se você é mestre, você tem que se esmerar, você tem que gastar esse tempo, porque é dessa forma que Deus quer te utilizar, é dessa forma que Ele te colocou para servir e fazê-lo bem, né? É isso. Agora aqui, vou seguir aqui com o dom do serviço. Esse dom do serviço aqui, ele é um dom bem prático, né? A pessoa que tem esse dom é uma pessoa engajada, uma pessoa que tem aquela palavrinha chamada prontidão. É alguém que está sempre disposto, pronto para, de forma prática, servir. Aí a gente vai encontrar na Bíblia aquela palavra que muita gente já conhece, né? Que é a diaconia, que é a tradução da palavra que tem a ver com servir. E só que tem um detalhe, nem sempre a pessoa que tem um dom de servir é preciso fazer essa diferenciação, né? Às vezes, diferenciar o dom da função. É possível que existam algumas pessoas na igreja que sejam ordenadas diáconos, né? Que tem a diaconia, mas nem tenham o dom de servir. Pode acontecer, né? Às vezes a gente ordena lá pessoas para o diaconia e talvez essa pessoa nem tenha. Mas normalmente sim. Normalmente, em tese deveria ter. Em tese deveria ter. Normalmente o pastor tem essa habilidade de ver o irmão que gosta de servir, que tem habilidade de servir e ordena a diaconia. Mas pode existir pessoas na igreja que têm esse dom de servir, porque esses serviços são diversos. Desde ajudar com criança, fazer trabalho braçal, estar na cozinha. Esses são dons diversos. Está sempre pronto para fazer serviços que aparecem na igreja. Aliás, a pessoa que tem o dom de servir, ela parece que ela procura serviço, né? Ela fica incomodada, se vê que tem coisa para fazer, ela vai lá e faz. Às vezes não é a função dela, ela vai lá e ela se adianta, porque tem um dom, tem um prazer em servir.
Então, a gente conhece pessoas assim na igreja, né? Pessoas que têm essa disposição, que ela não espera ser chamada, ela não espera ser mandada. Quem tem um dom de servir, ele se prontifica. Acho que a melhor palavra aqui seria essa, prontidão. E a pessoa serve com entusiasmo. É o entusiasmo incomum, assim, para quem não tem o dom. Para quem não tem um dom, é diferente. A gente até faz esses serviços na igreja, essas coisas, mas só que não com a mesma disposição e com a mesma alegria, cantando, né? Fazendo Não naquela disposição. Faz cantando, sabe? Sabe, aquela pessoa que quer estar ali e que ela assume para si também essa responsabilidade de servir. Então, vai ter casos que vai ter irmãos na igreja com esse dom que nem vão ser ordenados, que nem são diáconos, né? Que não foram ordenados diáconos ou diaconisas, mas têm esse dom de servir. Por isso, seria interessante. Eu acho, assim, seria uma honra os pastores observassem irmãos que servem bem na igreja, que foram aprovados, conforme o texto diz, e ordenem esses irmãos aí, né, a diaconia, para receber essa honra, porque, de fato, eles têm servido bastante. Uma dica aqui para os irmãos que gostam desse dom, ou se identificam com esse dom, é você comunicar à sua liderança que você tem esse dom de servir, e dizer ao pastor que você está disponível para servir nas áreas, você pode elencar as áreas que você mais se identifica nessa questão de servir. Mas tem uma questão aqui que seria uma espécie de risco, né? Uma dica para quem tem esse dom de servir. É que às vezes a pessoa que tem um dom de servir, ela pode querer centralizar as coisas muito em si, né? E às vezes ela acaba fazendo aquilo que outra pessoa poderia também desenvolver, né? Então, às vezes, assim... Não delega. Não delega, né? Não delega. E se a pessoa fizer isso, porque tem prazer em fazer, ela vai correr o risco de se sobrecarregar. Às vezes, ela não vai ser reconhecida por tanto esforço que faz. O reconhecimento não vai ser a mesma altura, né, do esforço que ela faz, e pode vir alguma frustração para ela. Então, essa dica que eu dou é para que, se você tem um dom de servir, não desanime se você não recebeu um reconhecimento à medida, à altura, ou sempre ser reconhecido, e que também você procure servir com humildade, sabendo que está servindo a Cristo, é o seu dom que está em atuação, e procure mais pessoas, sabe? Fazer aquele grupo de irmãos, aquele grupo de pessoas que gostam de atuar nessa área, para você se sentir mais enturmado e também conseguir dialogar e delegar também essas funções para outras pessoas, para não ficar só um peso, né, sobrecarregado. Cuidado para as pessoas podem tirar vantagem de pessoas que têm dom de servir. Você tem que ter cuidado, não deixe ser explorado, porque você tem um dom de servir, tem gente que vai querer te explorar. Aquele irmão gosta disso, gosta daquilo, e sempre passa para você as tarefas. Então é um risco que você também deve evitar. Mas a pessoa gosta de servir, ela vai acabar abraçando. Acho que ficar sobrecarregada, vai. Eu acho que toda igreja a gente consegue achar imaginar. Uma pessoa assim, né? Enquanto o pastor Wellington falava, eu já imaginei aqui. Hoje eu sirvo a Cristo ali na igreja Jardim Aeroporto, em Campinas, né? Se tiver alguém de Jardim Aeroporto assistindo a gente aí, eu tenho certeza que você se lembrou da mesma pessoa que eu. Eu não vou citar o nome dele aqui não, mas... E toda igreja tem uma pessoa assim, né? Sim, que é assim, sempre pronto. Qualquer coisa que precisa fazer, está sempre pronto para fazer, então... São uma bênção para a igreja, sim, pessoas, uma bênção. Mesmo que não tivesse ordenação ao diaconato, são diáconos mesmo por excelência. E são essas pessoas que elas não procuram ser ordenadas, ou não passa pela mente, eu vou servir porque eu estou procurando que eu seja ordenado. Não. Então eu acho, né? Que né? Tem alegria de fazê-lo, né? Exatamente. Bom, mas seguindo aqui, pastor Santiago, nós temos também nessa lista de dons funcionais o dom do encorajamento e também o dom de contribuição. Comenta pra gente sobre esses outros dois dons presentes nesta lista. Legal. Eu vou ler aqui, né, o versículo de Romanos 8. Paulo ele faz uma lista, principalmente aqui em Romanos, uma lista desses dons, né, que a gente está falando, né, esses dons funcionais. E ele fala sobre se encorajar, que assim o faça, e se contribuir, que contribua generosamente. A ideia de encorajar
é uma palavrinha muito interessante que é uma palavra no grego, é parakaleo, que é da mesma família de palavras que, não sei se talvez o pessoal lembra, mas quando a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo é o paracleto, né? Aquele que está ao lado, aquele que se coloca ao lado para consolar, para apoiar, para animar e para exortar. E aí eu queria fazer a menção dessa definição também, dessa palavrinha parakaleo. Quando a gente fala de exortar, não sei para vocês ou para as pessoas que estão nos ouvindo, você sempre entende, talvez, porque em algumas versões aparece a palavrinha exortar, como ao invés de encorajar, né? Às vezes a gente pensa essa palavra como uma conotação negativa, né? Eu sou uma pessoa que exorta, ou eu tenho a capacidade de exortar. Por quê? Porque eu dou bronca, porque quando alguém está pecando, alguém está fazendo algo mal, algo ruim, eu vou e tenho uma advertência, uma palavra dura, né, para que essa pessoa mude. E às vezes é necessário, faz parte desse conceito, né, de parakaleo. Só que não é somente isso, né? Exortar é justamente se colocar ao lado, encorajar, animar, consolar. Então, esse dom que Paulo menciona aqui, ele é bastante abrangente e tem muito a ver com a questão de sensibilidade com que a pessoa que você vai exortar ou a pessoa que você vai encorajar, a situação que ela está passando, né? Então, eu acho que para as pessoas que se identificam com esse dom, que têm a facilidade para identificar situações dentro da igreja ou de algum irmão, que ela possa colocar em prática, tendo essa consciência. Muitas vezes não é uma palavra dura que a pessoa precisa, embora você esteja exortando. Às vezes não é uma bronca, às vezes é se colocar ao lado, é uma palavra de ânimo. Talvez a pessoa está precisando de uma palavra que possa dar esse ânimo, essa ajuda, né? Essa força em uma situação determinada. Então, eu acho importante fazer essa diferença, né? E eu acredito que Deus, ele colocou esse dom na igreja. Eu acredito que tem muitas pessoas nas nossas igrejas que têm o dom de encorajar, de se colocar ao lado de pessoas que estão passando por diferentes situações, para às vezes ter uma palavra assim dura, às vezes ter uma palavra que demande, né, alguma mudança de atitude, mas muitas vezes também é apoiar, é ter uma palavra de ânimo. Eu acho que esse dom ele se conecta bastante, né, em momentos onde você tem oportunidade de aconselhar alguma pessoa que tem essa confiança com você para se abrir, para contar os problemas. Às vezes surge, você não sabe por quê, mas as pessoas te procuram, né, para contar o que está no coração delas e tal, e você tem a oportunidade aí para colocar esse dom em prática, para ser sensível, né, e ter a sabedoria do que essa pessoa está precisando no caso, né? Eu tenho a impressão que esse dom do encorajamento, ele está mesmo vinculado ao Ministério do Aconselhamento. Geralmente pessoas que atuam na área do aconselhamento possuem esse dom de encorajamento, que é esse dom de realmente se colocar. Mas essa imagem que você trouxe é muito bonita, né? De se colocar ao lado de alguém para ajudar essa pessoa. Acompanhar, né? Acompanhar, encorajando, chamando atenção quando precisa, né? Dando uma palavra de ânimo quando necessário. Bem interessante mesmo. Temos que orar para Deus dar mais esse dom na igreja, porque tem pessoas que têm um dom de desencorajar. Vamos orar para o Espírito dar mais dom de encorajamento. Não sabia que existia esse dom. Mais encorajamento do que o desencorajamento. Não é da Bíblia não, essa lista, tá? Vamos... Esse não é um dom do Espírito. Não é do Espírito. Desencorajamento. E se não é do Espírito, então tá difícil. Mas aí tem o dom que também Paulo comenta aqui, que é da contribuição. E eu acho interessante que ele conecta a prática, o exercício desse dom com a generosidade. Então, aquele que contribui, porque, assim, nós temos um mandamento de Deus que é que a gente precisa contribuir, né? A gente precisa ofertar e tudo mais. Mas aqui ele fala que existe um dom que é específico, né? Que Deus derrama em algumas pessoas,
E o prazer e a alegria de contribuir é muito maior do que o simples fato de a gente obedecer o mandamento da oferta, do dízimo, entendeu? Aqui tem pessoas que elas sentem prazer, elas sentem alegria em contribuir com aquelas coisas, recursos, né? Recursos materiais, ou mesmo também o tempo, a disposição delas, na medida do que elas têm, e muitas vezes muito mais daquilo que elas conseguem, porque realmente é um dom de Deus. Só que elas fazem isso com generosidade, elas fazem isso com o prazer de contribuir de forma generosa, né? Não é algo assim, não é uma dor. Então, assim, se você tem essa dificuldade para contribuir, essa dificuldade para muitas vezes dar, talvez você tenha que pedir ao Senhor que ele mude isso e dê um pouco mais desse dom, né? Mas claramente tem pessoas que fazem isso com muita generosidade. E aqui a palavra no texto, né, no original, ela traz a ideia de compartilhar dos recursos, né? Eu recebi de Deus, eu entendo o quanto eu recebi de Deus, e aí eu tenho a consciência, eu tenho a disposição de compartilhar aquilo que Deus me deu. Eu tenho a consciência de também entregar, de dar e compartilhar com aqueles que estão precisando, ou muitas vezes com causas, né, da missão de Deus. Às vezes na igreja a gente tem propósitos, onde é necessário realmente que essas pessoas que têm esse dom, elas possam exercer com generosidade. Isso, é verdade. Né? Então, irmãos, vocês que têm esse dom, por favor, sejam generosos. Eu tenho a impressão, quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8, dos irmãos lá da Macedônia, ele está levantando uma oferta para os cristãos da Judéia. E aí você tem alguns irmãos ali da Macedônia que eles não são ricos. Eles não são ricos. Via de regra, eu tenho a impressão que quem tem esse dom da contribuição são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Deus permite que algumas pessoas sejam ricas mesmo para poderem contribuir mais generosamente, né? Mas não é o caso aqui, porque o texto fala que eles transbordaram em rica generosidade. Dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, nos suplicaram insistentemente para participar. Então, geralmente é o pastor que insiste para as pessoas contribuírem. No caso aqui, foram eles que insistiram para contribuir, né? Eles chegaram no pastor e falaram, não, nós queremos contribuir, né? E fizeram isso insistentemente. Né? E hoje, então, às vezes há dificuldade com entender essa parte, né, da contribuição nas igrejas, porque a gente tem exemplos negativos e ruins no meio religioso, evangélico, né, em todo lugar, não somente aqui no Brasil, né. Só que a gente vê que é um princípio bíblico, que é um dom do Espírito, né, derramado sobre a igreja. Então, não há maldade, não há intenções ruins por trás, senão que é o Espírito que motiva, né, as pessoas a contribuírem generosamente. E eu lembrei também, lá no início, né, da igreja primitiva, depois do derramamento do Espírito, né, e a igreja começa a viver todo esse avivamento. Era uma característica também dessa igreja a generosidade, a contribuição, né? As pessoas, elas davam, compartilhavam aquilo que elas tinham, e eram coisas bem valiosas, né? A Bíblia fala de terrenos, de casas, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que se limita a coisas pequenas também. Então, assim, é uma identidade, uma marca, né, dos seguidores de Cristo, e o Espírito também derrama esse dom na igreja. Bom, mas vamos lá. Vamos seguir aqui com mais 2 dons funcionais que aparecem também nessas listas da Bíblia, que é o dom de administração e o dom de liderança. De alguma maneira, eles até são próximos um do outro. Queria que o pastor Wellington falasse sobre os dois, para definir, até para a gente tentar também aqui entender a diferença, né, entre esses 2 dons. Só fazendo aqui, pastor, um parênteses rapidinho. Existem dons desses funcionais, como o dom de servir
e o dom de contribuir, que nós acabamos de comentar, é que a Bíblia ela tem ordenanças assim mais gerais, mais abrangentes, né? Todo mundo é chamado para servir, né? E contribuir também. Então, esses dons podem ser mais espalhados, assim. A igreja não precisa esperar o dom de servir para servir e nem esperar o dom de contribuir para contribuir. Todo cristão é chamado a Todo cristão é contribuir já. chamado. Contribuir e Isso aqui é uma servir. contribuição, parece que é Isso. além, além. Isso. Além do que é considerado comum, Isso aí. tanto o serviço quanto a contribuição, né? Diferente desses dons aqui que a gente vai falar agora, que nem todo mundo é chamado para exercer esses dons aqui, são mais específicos, né? Por exemplo, esse dom aqui de liderar e de administrar. O texto aqui de Romanos 12, verso 8, fala assim: se é exercer liderança, que exerça com zelo. Então já vem aqui uma clara imposição da Bíblia, como você deve exercer, se você tem esse dom, como que você deve geri-lo aí na sua vida, na vida da igreja. Então o dom de liderar e administrar são dons distintos, né? Existem mesmo os dois. Tem pessoas tem estudiosos que vão dizer que é um dom só, né? Que é a mesma coisa. Presidir, liderar e administrar é uma coisa só. Mas nós vamos trabalhar aqui essa ideia de que são até distintos, ó. Por exemplo, o dom de administrar é aquela pessoa que ela consegue, ela está sempre à frente, assim, no sentido de planejar, de organizar, visando, claro, sempre a edificação da igreja. Nós estamos falando de dons espirituais que serão exercidos na vida da igreja. E o dom de liderança é a pessoa que tem aquele propósito claro de conseguir mobilizar pessoas, a pessoa que tem aquela visão e tem uma coragem para fazer as pessoas realizar esses projetos. Eu imagino que essa pessoa sozinha ela não consiga fazer. É impressionante quem tem esse dom, né? Ela consegue acreditar mais do que os outros, né? Mas ela leva os outros a acreditar. Sim. São pessoas incríveis, né? Quem tem esse dom de liderança e de administração, eu assim, a gente faz porque essa pessoa tá com a gente e se ela não tivesse, talvez nós não faríamos, porque nós não temos a mesma visão e a mesma capacidade de mobilizar. Então isso que é interessante. Aqui na Bíblia Sagrada tem o exemplo do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 18, aquela passagem conhecida de Moisés, que ele sozinho exercia a liderança lá, diante daquela multidão, num local muito impróprio, né, nos desertos, naquelas acomodações difíceis, atendendo o povo. O sogro de Moisés teve aquela percepção, aquela visão, e deu aquele conselho, disse para ele que era um conselho de Deus, e ele acatou o conselho, e aí ele colocou pessoas com essa capacidade. Olha, escolha pessoas que têm a capacidade de liderar. E você vai colocando. Às vezes alguém consegue liderar 10 pessoas, mas já é um líder. Consegue liderar 50, 100, 1000. Vai aumentando, né? Dependendo da experiência que a pessoa tem. Nós falamos aqui que esses dons são aperfeiçoados, a pessoa vai desenvolvendo, exercitando e vai ampliando o alcance deles. Então veja que tem pessoas que têm capacidade de liderar 10. É uma pessoa que lidera um pequeno grupo aí na sua igreja, né? Que são um grupo de pessoas pequenas. Mas tem pessoas que lideram uma igreja toda, uma comunidade, um projeto que alcança muita gente. Então, é interessante o alcance desse dom, ele vai abrangendo, dependendo do uso dele, né? Se você gosta dessa área de liderar, administrar, tem umas dicas importantes aqui para você. Leia biografias de grandes líderes cristãos. Procure ler, né? Para se inspirar, ver como que eles atuavam, a trajetória de homens e mulheres, isso é interessante. Busque sempre essa formação no lado da mentoria, que é algo que hoje em dia todo mundo fala de mentoria, então é uma coisa interessante também. Procure participar de seminários, né, de ter experiências com outras pessoas nesses temas, isso é interessante. E, acima de tudo, invista na formação de novos líderes, porque aí está um risco para quem tem esse dom. Ela não fazer líderes. Ela achar que ela vai sempre estar disponível, né?
que ela consegue, que ela se garante desenvolver, enquanto ela está ali, vai ser feito o serviço, mas é preciso você sempre investir na formação de outros líderes. Identifique pessoas que também possam possuir a mesma vontade, a mesma visão, e vá investindo, porque, afinal de contas, estamos falando de serviços que são prestados para o reino de Deus. E, acima de tudo, lidere como o texto diz aqui, com zelo, com humildade, né? Sempre observando os princípios bíblicos, porque é um risco. Às vezes a pessoa que exerce dom de administração e liderança, ela pode correr esse risco de ser mais impositiva. Procure sempre administrar o seu dom com a humildade, porque ele vai dosar o uso desse dom com toda certeza. Amém. Quando eu penso no dom de administração, me vem à mente uma pessoa fazendo planilha, planejamento estratégico, missão, visão, valores, né? E já liderança, me vem à mente até quando na turma, assim, quando o pessoal é mais novo, adolescente, Tem sempre alguém, né? tem sempre alguém que se destaca e consegue influenciar toda a turma, motivar toda a turma. Então, não necessariamente, eu também concordo contigo que são dons diferentes mesmo, né? Não necessariamente o líder, uma pessoa que é líder, é bom com planilha, com plano estratégico, organização, né? Seria bom que todo líder fosse bom e que todo administrador também conseguisse motivar. E também existem muitas pessoas que são ótimas com isso, mas não têm a capacidade de mobilizar que um líder tem, que um líder, uma pessoa que tem o dom de liderança, mobiliza, né? Eu acho importantíssimo isso, né? Ter pessoas, ter líderes. Sim. Porque sem o líder, as ideias elas ficam, sabe, meio que boiando e não se concretizam, né? O líder ele tem essa capacidade de fazer com que as coisas possam ser feitas, de fato, né? Então, eu sempre tenho orado por isso, né? Nas igrejas onde eu estive, mesmo por minha vida, né? Senhor, nos capacita com liderança, porque senão o negócio não vai. A gente pode ter muito boas ideias, projetos, mas a gente precisa fazer com que essas coisas elas se façam, né, na prática, e isso a gente consegue isso quando tem alguém que sabe liderar, administrar também as pessoas, os recursos, né, para que isso se realize. Amém. E como se trata de um dom, né, às vezes a gente não pode confundir com a questão da posição na igreja, com o cargo que a pessoa exerce. Vai ter muito irmão na igreja que não tem a função, não tem um cargo de liderança na igreja, mas tem o dom de liderar. Já vi pessoas assim. E que é importante para o pastor, que está na função de líder, né, da igreja, de modo geral, identifique irmãos que possuem esse dom de liderança e delegue para eles funções que vão ajudar o seu ministério ricamente. Sim. Tem irmãos aí, eu conheço, tem pessoas aí, já vi vários casos, né? Não tinham ordenação alguma, não tinham função de liderança na igreja, mas tinham o dom de liderar. E essas pessoas precisam estar perto, né, da liderança da igreja, da liderança dos cargos da igreja, porque são pessoas fundamentais e vão ser muito úteis aí. Ou até também dar um título para essa pessoa, né, honrar essa pessoa com algum título de liderança no seu grupo, né, fazer parte da sua equipe pastoral aí de ajuda, porque são pessoas fundamentais. Amém. Bom, vamos lá. Pastor Santiago, nós temos aqui também o dom de misericórdia ou socorro, dependendo da tradução bíblica, vai aparecer de um jeito ou de outro, e também o dom de falar ou pregar, também dependendo aí a tradução, nós vamos ter uma outra palavra. Comenta sobre esses dons, o dom de misericórdia e o dom de pregar. Eu, conectando um pouquinho com a minha fala anterior, quando eu falei sobre o que a liderança faz com que as coisas se mobilizem e se concretem, o dom de misericórdia eu acho que tem muita conexão com isso. Por quê? É muito diferente que você sinta misericórdia, compaixão, sabe, por alguma situação difícil de alguma pessoa, alguma realidade difícil na igreja, em alguma família, ou no bairro, na cidade onde você está, e somente ficar com esse sentimento. Muitos já tivemos, né, esse sentir de compaixão e de misericórdia.
Só que esse dom, a gente está falando de dons funcionais, que de alguma forma exigem alguma ação da pessoa que tem esse dom. Então, as pessoas que têm o dom da misericórdia, do socorro, ou da compaixão, elas fazem com que esse sentimento, né, de compaixão por alguma situação, fazem alguma coisa para ajudar, para resolver, para, sabe, colocar em ação alguma forma de ajudar e de dar assistência a uma pessoa, a uma família, a uma situação difícil em um contexto. Então eu acho interessante esse dom na igreja, porque a gente vê, principalmente nos tempos em que vivemos, né? Pessoas passam por muitas dificuldades, tanto materiais, econômicas, emocionais, situações, famílias vivendo, né, em periferias, precisando, né, de assistência, e não somente de uma palavra de ânimo, muitas vezes não somente, que às vezes é importante dependendo do contexto, mas muitas vezes precisam de uma ajuda concreta. Sabe? Então, essas pessoas que têm o dom da misericórdia, do socorro, elas precisam colocar isso em prática e, de fato, fazer alguma coisa, sabe? Colocar todo esse sentimento em ação, em uma ação concreta para ajudar. E nós temos na igreja, e a gente tem tentado desenvolver dentro das igrejas esse tipo de ministério para que essas pessoas elas possam estar atuando, né, no Ministério de Assistência Social. Hoje nós temos a Agência Humanitária Promessista, né, que ela tem uma visão um pouco mais ampla, né, das realidades, dos contextos no Brasil e também em outros países, né? Cada país tem a sua agência humanitária justamente para ver essas vulnerabilidades, situações de desastres. Às vezes acontece, né, uma inundação, acontece uma tragédia, e é onde as pessoas, os cristãos, os seguidores de Cristo, e olha só, não, como Deus ele capacita pessoas justamente para dar socorro, para dar assistência de forma prática, visível, nessas situações. Então eu acho importantíssimo que dentro da igreja as igrejas possam se mobilizar, as igrejas, os pastores, né, os líderes possam identificar quais são essas pessoas que têm esse dom, que sempre estão preocupadas, né, pelas pessoas que estão necessitando, precisando de ajuda, sempre estão de alguma forma mobilizando, né, para juntar talvez uma cesta básica para alguma família que precisa. Então, assim, esses são insights, né, que o líder, o pastor, ele precisa identificar para talvez começar um movimento maior no bairro, na cidade, justamente para colocar em prática, né, esse dom que justamente, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que essas pessoas que têm esses dons, elas são como o braço de Deus, né, o auxílio, a ajuda de Deus chegando nessas situações, em famílias que estão precisando, em cidades onde passaram por algum desastre, alguma tragédia, e aí a igreja Deus pode se fazer presente nesses contextos com essa ajuda, né, com essa ajuda prática. E finalmente, o dom de falar, o pregar, tem um texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é o de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, que ele fala bem aí no início, né, do versículo, ele fala: se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Então a gente vê que tem pessoas que têm muita facilidade para falar, para se comunicar. E aqui a gente está falando de se comunicar em público. Sabe, ter a facilidade de estar frente a pessoas, no púlpito. Você tem essa facilidade para expor a palavra de Deus de uma forma em que ela é compreendida, né? Eu acho que está um pouco conectada com o ensino, ou com o dom de ensino, porque aquele que fala, aquele que está se comunicando, as pessoas estão entendendo, estão compreendendo. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu não tenho dificuldade de falar em público, mas de repente se enrola, de repente não consegue, né, ter essa coordenação no que ela está comunicando. Eu acho que o dom do ensino tem um pouco a ver com conhecimento.
E talvez o de falar Com a oratória, né? esteja mais vinculado, de repente, com a oratória, com a comunicação, de repente. Nós temos mesmo pessoas que são excelentes comunicadoras, mas se ela não tiver conteúdo, Da teologia. pode né? até ser um problema, né? E ao contrário. Porque, de repente, uma pessoa que só é boa comunicadora, mas não tem, É, não tem a tem teologia. conhecimento bíblico, pode acabar levando Sim. as pessoas, direcionando as pessoas a uma comunidade para Então, dá pra erro, né? distinguir Porque ela tudo, né? consegue dominar bem um público, né? Mas é um dom mesmo, que aliado com os oráculos de Deus, como você leu aí, se está comunicando a palavra. São uma pessoas benção. convincentes, né? Quem tem o dom da fala são pessoas convincentes. Só fala e Sim. que a pessoa é... Por isso eu acho que eu conecto, né, com os dois, sendo eles diferentes, mas assim, eu conecto por quê? Porque aqui ele tá falando, precisa falar como aquele que transmite, né, como você falou, o oráculo, a palavra mesma de Deus. Então, você precisa ter conteúdo, ou mesmo aqueles que gostam de estudar e têm conteúdo bíblico, também se não consegue comunicar isso, se não consegue explicar isso de uma forma que as pessoas entendam também, às vezes é difícil. E a gente vai ter muito essas dificuldades, né? Então, assim, para identificar isso, eu tenho identificado às vezes, né, que pessoas vêm e falam, essa pessoa quando ela fala, eu consigo entender, né? Talvez um tema difícil, um ensino complicado, complexo, né? De repente uma pessoa que tem o dom da fala, da pregação, da exposição, né, da comunicação, ela consegue fazer com que as pessoas possam Explicar de entender, maneira né? clara, né? Exatamente. Sim. Eu lembrei aqui de 2 Coríntios 11:6, quando Paulo disse assim, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Eu acho que essa fala de Paulo acaba mostrando esses dois lados, né? Do orador eloquente e da pessoa que tem conhecimento e consegue explicar de maneira clara. Eu acho que é legal quando a conjugação das duas coisas é o Aí você tem os grandes... Progressista, né? é o excelente, né? A O bênção. progressista seria ideal, né? Ter os dois dons. Né? Sim, Progressista ser eloquente animado, e ter eloquente. conhecimento. Uhum. Mas enfim, gente, nós já estamos com 45 minutos de programa. O papo tá bom, hein? Mas é isso, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso programa. Nós temos mais 2 dons aqui. Vamos tentar defini-los aqui também para a gente passar por toda a lista, né? Faltam 2 aqui dos funcionais para a gente orar. Nós temos aqui o dom do celibato e o dom da comunicação artística. Esses 2 não estão naquelas listas que nós falamos no início, porque um está em 1 Coríntios 7, o outro é um texto lá de Êxodo lá do Antigo Testamento, né? Esses 2 aqui. Mas são dons que aparecem também na Escritura, então valeria a pena pelo menos uma palavra rápida aí sobre cada um deles para a gente pontuar aqui o que eles significam também. Então eu vou pedir para o pastor Wellington pontuar para a gente a questão do dom do celibato e depois o pastor Santiago o comunicação artística, para a gente Legal. fechar essa lista. Então, esse dom do celibato, né? Ou então o dom da solteirice. Meu Deus. O Olha aí. dom da solteirice. Era um dom que ninguém queria no seminário, viu, pastor? Ninguém queria esse que dom. ninguém tinha. Ninguém tinha, né? Exatamente. É diferente esse dom, né? Esse é o dom. Diz que isso aqui é um dom, ele é um dom funcional, ele serve de função para um outro dom, né? Ele vai sempre exigir ou precisar de um outro dom. Geralmente quem vai ter o dom do celibato é alguém que vai atuar com um dom de missionário, ou de evangelista, ou líder ministerial, uma pessoa que atua de tempo integral, pessoa envolvida com projetos, obras sociais, discipulado, ensino bíblico. Então ela vai ter esses outros dons aqui, e esse dom de celibato vai servir como uma espécie de dom auxiliar para esses outros dons, para que a pessoa, como diz Paulo aqui em Coríntios 7, que você citou aí, né? Ela se dedique muito, né, a esse dom. Então, quem tem esse dom é uma capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, de viver pleno e feliz na condição de solteiro. Esse é o dom do celibato. Então, é muito interessante dizer aqui que a pessoa que tem esse dom, ela tem equilíbrio emocional e domínio próprio. Isso aqui se você é aquela pessoa que luta com os impulsos sexuais,
com certeza você não tem esse dom do celibato. A pessoa que tem um dom do celibato, ela tem um controle, né? Não tem muitas distrações, não tem impedimentos familiares. É uma pessoa que vai dedicar a sua solteirice para o ministério. Então, esse dom, eu estava observando que, eu lembrei aqui, você falando dos 9 dons, né? Antigamente a gente conhecia só os 9 dons, era assim que se falava na igreja. Eu ouvi dizer uma época que tinha um pastor lá na nossa região que tinha os 9 dons. As pessoas falavam do pastor que tinha os 9 dons. Esse homem deve ser sensacional, pessoa sobrenatural. Mas na verdade, assim, um único que eu enxergo na Bíblia que possuísse, assim, todos os dons, inclusive esses que eu estou falando aqui, nós falamos aqui, é Jesus. Jesus, ele sempre ele aparece aqui como referência de ensino, de tudo, de servir, de ser pastor, mestre, profeta, tudo ele é chamado na Bíblia, inclusive o dom de celibato, né? Jesus também teve a capacidade de viver solteiro, né? E dedicou a sua vida ao ministério. Então, um grande e maior exemplo é Jesus. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7, fala abertamente sobre esse dom, né? Capacidade da pessoa viver a sua vida para o ministério, viver solteiro. Então, eu quero aqui, só falando rapidamente aqui, pastor, para as pessoas que possam ter esse dom ou achar que tem esse dom, ore a Deus, né? Para você ter clareza se você tem de fato esse dom ou não. Cuidado com as pressões sociais e religiosas. Às vezes a gente, assim, até uma coisa assim de líder mesmo, de igreja, de irmão, mas pessoas mais velhas, né? Vê o rapaz solteiro lá, a moça solteira e fica fazendo aquela pressão, né? Quando é que vai namorar? Quando é que vai namorar? Daqui a pouco a pessoa começa a namorar, mal começa a namorar, a gente já tá, quando é que vai casar? Quando é que vai casar? Então essas pressões são comuns, às vezes acontecem pela família, ou pela líderes de igreja, ou pessoas mais velhas, tem essa pressão. Então, não ceda nenhum tipo de pressão, de imposição para namorar, ou nem para casar, muito menos para casar, né? Espere amadurecer, veja se você tem esse dom, veja se esse dom vai amadurecer em você. E, acima de tudo, não confunda traumas emocionais com o dom de celibato. Se você não se casa porque você tem um trauma emocional, uma frustração, talvez. Uma frustração amorosa, e aí você decide viver solteiro por conta disso, isso não é o dom do celibato. Então, muito cuidado, procure uma ajuda médica, psicológica, um tratamento físico, emocional, com profissionais que vai tratar suas crises existenciais e você vai conseguir viver. O importante é você ter essa consciência de não confundir, orar a Deus para ter clareza no dom antes de evitar tomar decisões precipitadas. É isso. Porque, como você disse, o dom do celibato, ele sempre vem aliado com outro dom. Isso. Tem um propósito. A pessoa tem o dom de ficar solteira, então, assim, ela tem, óbvio, mais tempo. Ela não é casada, não tem filhos e tem mais tempo para se dedicar para outra coisa, que é aí vem esse dom auxiliar, que a pessoa vai investir a energia dela numa outra coisa vinculada ao reino de Deus. Se é o dom do celibato, então é óbvio que é alguma coisa vinculada ali ao reino de Deus. A gente falava aqui de pessoas que não querem esse dom, né? Mas na história, pessoas que tiveram esse dom foram pessoas que produziram bastante, né? John Stott, dizem que ele tinha esse dom de celibato, né? E ele possuiu uma obra fantástica, né? Pôde se dedicar muito e deixar um legado importantíssimo. Então é um dom, para quem quiser esse dom, ou for obter esse dom, ele será muito útil no ministério, na igreja. Sim. Comunicação artística, Santi, para a gente fechar. Eu queria ler aqui uma passagem que eu acho que representa muito, muito isso, né? O quanto Deus ele também capacita pessoas na área artística, né? Na diversidade, né? Quando a gente fala, na verdade, de arte, você encontra muitas coisas, né? Muitas áreas dentro da arte. Só que tem um momento aqui onde Deus ele fala que ele encheu, para o pessoal procurar aí em Êxodo 35, 31, fala assim, o Senhor encheu Bezalel. É assim que se fala, Bezalel? Bezalel. É uma palavra. Eu quero falar em espanhol, né? Ele encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Então, é interessante como lá, né, no Velho Testamento, Deus capacitou Bezalel, né, para uma obra que precisava de uma arte, precisava de um trabalho artístico, né? E dessa forma eu entendo também que Deus continua fazendo isso, né? Na variedade de artes que existe, né? Na música, na pintura, no teatro.
e que de alguma forma isso serve, Deus capacita essas pessoas, Deus dá esse dom para justamente comunicar o evangelho, expressar a mensagem do evangelho e que essa mensagem possa impactar, né, vidas através dessa obra artística. E eu quero mencionar aqui, por exemplo, que eu considero que se conecta bastante com isso, a série The Chosen, né? Você vê como é uma série que foi pensada com um tom, uma narrativa diferente do que a gente estava acostumado de ver Jesus, os filmes sobre Jesus, né? Ele tem uma coisa assim muito, muito simples e que conecta muito com as pessoas. E você vê que foi uma série que também impactou vidas que não eram somente cristãs ou conhecedoras do evangelho, né? Alcançou pessoas. E hoje é uma série que começou lá num aplicativo que você assinava, que você se cadastrava e você assistia os vídeos e você poderia contribuir se você quisesse. E hoje está nas maiores plataformas, né? Na Netflix, Amazon, nos cinemas. Então você vê o quanto eu entendo que Deus capacitou essas pessoas para comunicar as histórias de Jesus, para comunicar o evangelho de uma forma que não estava sendo feita e que para o nosso tempo de hoje impactou muitas vidas, né? E eu tenho conhecido pessoas também, claro que a gente conhece mais talvez a área da música, mas assim, eu conheci 2 pessoas quando eu estudava no seminário. Uma pessoa ela era professora de artes, ela era atriz e ela comandava grandes obras de teatro em teatros assim muito importantes de Buenos Aires. E ela congregava numa igreja que tinha muito essa pegada do artístico. Então eles faziam grandes musicais, cantatas, peças de teatro, onde muitas pessoas elas eram impactadas pelo evangelho. E ela também trabalhava no secular. Ela fez vários clipes e coisas assim. Então, através da sua arte, ela comunicava o evangelho. E eu conheci uma pessoa também que ela pintava, era um pintor, que ele pintava cenas dos evangelhos. Por exemplo, Jesus com Maria, quando Maria ela quebrou, né, o perfume, depois quando Jesus perdoa, né, aquela prostituta e ele fala a frase famosa, né, se aquele que pecou, que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, assim, ele pintava essas cenas, mas comunicavam muito. Você olhava e realmente era algo que impactava. Era algo muito particular dele. Eu nunca vi uma pintura, um quadro que transmitisse dessa forma. E ele vendia esses quadros, e eram quadros que eram expostos em grandes galerias, e muitas pessoas não cristãs compravam esses quadros e eram impactadas pela mensagem, né? Porque elas falavam sobre Jesus. Então eu entendo que Deus, ele capacita, né? Ele enche do Espírito pessoas para comunicar o evangelho através da arte. Amém, graças a Deus. Eu acho que é um dos dons menos compreendidos na igreja. A pessoa que tem esse dom da comunicação criativa, né? Porque às vezes a pessoa acaba levando, achando que é uma coisa mais... É que na verdade, acho que a principal arte que é trabalhada e apresentada na igreja é a música, né? Isso. Acho que a gente tem tentado comunicar a mensagem, na maioria das vezes, apenas com a música, através das canções, né? Que é um tipo de arte também, uma maneira de comunicar a mensagem. Realmente é um dom que precisa ser mais explorado, é um dom de Deus. Tem pessoas que Deus vai usar e capacitar nessa área e na arte de maneira geral. Acho que o meu irmão tem esse dom da comunicação criativa. Olha aí. Ele exerce esse dom no ministério dele e é impressionante a forma como ele faz. Amém. Usa esse dom, cantando, fazendo rima. Já ouvi algumas das rimas que ele faz, muito bonito. Mas outra ele usa também nos sermões. Uma vez ele entrou na igreja assim, com óculos escuros, sentou lá na frente, aí todo mundo ganhou a atenção de todo mundo. Aí ele fez uma aplicação sobre a questão da atenção, que ele percebeu que os irmãos ficavam muito aéreos, conversando. E aí ele teve que botar um óculos escuro para ganhar a atenção dos irmãos. Então ele tem essas sacadas assim, sabe? Ele tem assim, insights assim, bem diferentes e práticos e rápidos em várias áreas, que consegue comunicar uma verdade por meio de uma coisa, sabe? Eu acho interessante. Ora pra gente, pastor Wellington. Vamos orar então, gente. Foi muito bom esse papo aqui, né? Amém. E gostoso de dar isso aqui. Vamos orar para que Deus continue direcionando a sua igreja, capacitando com os dons. Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos por tua infinita graça, pela múltipla forma
do dom, do Espírito que atua em nossas vidas. Eu oro para que o Espírito Santo continue contribuindo mais com os seus dons, capacitando e ajudando a igreja no exercício, nos seus ministérios, nos serviços. Senhor, nós te adoramos por toda essa variedade de dons. E oramos para que cada irmão, irmã, membro da igreja possa receber esses dons e exercê-los na unção do Espírito Santo e na edificação da igreja. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Wellington. Obrigado, pastor Santiago. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto. Nos vemos na próxima semana para continuarmos essa série. Vamos falar sobre o último bloco de dons, que são os dons direcionais. Não perca esse programa, que também está muito abençoado e tem muito conteúdo legal para a gente refletir. Deus abençoe a sua vida e até lá.